Que bom saber que vocês nasceram dentro de um tempo, em semanas, em meses, manhã, tarde ou noite. Muito bom conhecer vocês. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas informações do que a ciência fala sobre o tempo, tá? Então vamos ver aqui o que a ciência fala sobre o tempo. Nós estamos na matéria de ciência e nós vamos descobrir o que a ciência fala sobre o tempo. Antigamente, as pessoas tinham uma grande curiosidade sobre como marcar o tempo. Elas queriam sempre marcar o tempo. Então, elas inventaram, ao longo dos anos, aparelhos curiosos que marcavam o tempo. Vocês estão vendo aqui alguns deles, como esse, o relógio de sol, a ampulheta, o relógio de pêndulo, né? Alguns aparelhos curiosos. A Bíblia, ela conta que o tempo, lá na Bíblia, no livro de Gênesis, viu lá, foi marcado na criação do mundo. Lá, quando Deus criou todas as coisas, ele diz, haja tarde e manhã. Então, a Bíblia diz que o tempo foi marcado pela presença da tarde e da manhã. A tarde representava o dia e a manhã representava a noite, tá? A noite. Esse foi o primeiro registro de tempo da Bíblia, na criação. Deus criou também, naquela época lá na criação, o Sol, a Lua e as estrelas. E por incrível que pareça, galera, foi justamente ele, o Sol, a Lua e as estrelas, que deram origem às demais marcações do tempo. Primeiro, olha essa imagem aqui. Vocês estão vendo aqui um desenho do Sol, criação de Deus, do quarto dia, e do planeta Terra. Tá? Nessa imagem aqui, o planeta Terra, ele está dando uma volta, ó, o desenho mostra uma volta ao redor dele mesmo. E quando ele gira, uma parte fica clara e uma parte fica escura. Essa aqui é a origem dos dias. Nós chamamos de movimento de rotação na Terra. O movimento que ele faz ao redor dele mesmo, parecendo um peão, girando. Ele não fica tonto, não. Quando ele vai girando, ele demora 24 horas para concluir esse giro ao redor dele mesmo. Então, por exemplo, esse ladinho aqui, ó, que está claro que é um pedacinho do Brasil, vai demorar 24 horas para voltar a ficar nessa mesma posição. Nessa mesma posição. Esse movimento aqui dá origem aos dias, que nós chamamos de dia e de noite, né? Ao período claro e ao período escuro. E demora 24 Eu não horas, lembro que do é o nome tempo desse marcado pelo movimento, mas o movimento o do tempo ano é marcado pelo movimento de relógio. transição. Obrigada por você não estar interrompendo a aula. Eu disse que as participações são no final, tá bom? Continuando. Nessa outra imagem aqui, vocês estão vendo o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. A Terra, o nosso planetinha aqui desenhado, ele demora 365 dias e 6 horas para fazer uma volta ao redor do Sol. 365 dias. É muito tempo. Então, esse movimento de 365 dias, os cientistas deram o nome de ano. Tá? O movimento é chamado de translação, mas o período completo que ele demora para dar a volta ao redor do Sol é chamado de ano. Vou repetir. O período que a Terra demora para dar uma volta ao redor dela mesma é chamado de dia e demora 24 horas. O período que a Terra demora para dar uma volta ao redor do Sol é chamado de ano e demora 365 dias para dar essa volta. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo a origem dos meses. Cada ano, ele é dividido em meses. E para os cientistas criarem os meses, eles observaram as fases da Lua. A Lua tem 4 fases e cada fase demora um período de 7 dias. Então, todas as vezes que começa uma fase da Lua e terminava outra, antigamente as pessoas falavam a semana. Então, criou-se então as semanas e, por fim, os meses, né? Os meses, por causa do movimento, por causa das estações da Lua, das fases da Lua, tá? Então, são 4 luas, cada lua dessa demora 7 dias, e cada período desse aqui formaria um período de um mês, que são 4 semanas.
Mas as semanas mesmo, o primeiro registro de uma semana completa está lá na Bíblia também. A Bíblia diz lá na criação que as coisas foram sendo criadas em 7 dias. E 7 dias se concluiu o histórico de uma semana. Então, a primeira semana registrada no mundo foi a semana da criação, onde Deus criou a luz, os céus, as plantas, os astros, os animais terrestres e aquáticos, e os homens e os animais terrestres, aqui foram as aves e os aquáticos. E no 7º dia, Deus descansou. Então, uma semana tem 7 dias. Um mês tem 4 semanas. Um ano tem 12 meses ou 365 dias. Bom? Quando um dia tem exatamente a mesma hora de claridade ou de escuridão do que a noite, nós chamamos isso de equinócio. Porque, assim, às vezes, se vocês observarem as estações do ano, vocês vão ver que tem dias em que o sol escurece mais rápido, o dia escurece mais rápido. Mas tem um dia no ano, 2 dias no ano, em que o sol e o dia têm justamente a mesma duração aqui na Terra. Aqui no Brasil, nós comemoramos, esse dia acontece no dia 31 de março e no dia 23 de setembro. Nesses 2 dias, no dia 31 de março e no dia 23 de setembro, o dia tem exatamente 12 horas e a noite também dura 12 horas. Tá? Quando nós vamos chegando para o inverno, as noites vão ficando mais longas. Quando nós vamos chegando no verão, os dias vão ficando mais longos. Né? Mas, nessas 2 datas que eu falei aqui, 23 de setembro e 31 de março, o dia e 21 de março, o dia e a noite têm exatamente a mesma duração. É 12 horas de sol e 12 horas de escuridão, tá bom? Chamamos de equinócio. A ciência chama esse movimento de equinócio. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para vocês. Ah, tá, galera. Eu separei aqui para falar para vocês, galera, sobre o relógio. Existem vários tipos de relógio para marcar o tempo. Lembra que o dia ele é marcado num período de 24 horas? Pois é. Antigamente, os cientistas observavam essa passagem do dia com esse reloginho aqui, ó. Um relógio de sol. A gente vai aprender a construir ele hoje, tá? Depois, eles criaram outros relógios, como o de água. Depois, criaram o relógio que é de areia, que nós conhecemos como relógio de ampulheta. Depois, eles criaram o relógio de bolso, que é o analógico, o relógio de pulso, que pode ser analógico ou digital. E tem vários formatos desses relógios, né? Vários formatos. Tem até um relógio muito curioso, que é um dos maiores relógios do mundo, chamado de Big Ben, que fica em Londres. E também tem em uma cidade, na Croácia, para marcar o período de 12 horas, no meio-dia eles soltam uma bala de canhão. Está escrito aí no seu livro, é só curiosidade, tá bom? Vamos ver como funciona o relógio analógico, que é esses relógios aqui, ó, ou de bolso, ou de pulso, ou qualquer um desses aqui. O relógio analógico, ele é dividido em 12 números, do 1 até o 12, representando as 12 horas de um dia, tá? Ele contém 3 ponteiros, um grandão, um pequeno e um bem fininho. Geralmente, não é todo relógio que tem 3, mas a maioria deles só tem 2, o grande e o pequeno. O relógio grande vai marcar os minutos e o relógio pequeno vai marcar as horas. Toda vez, olha nesse relógio aqui de cima, que o relógio ponteirinho pequeno está em cima de um número, quer dizer que é aquela hora. Esse relógio aqui, por exemplo, está marcando 12 horas. Esse relógio aqui, nesse ponteiro, ele está marcando 3 horas, porque ele ainda não chegou no 4. Tá vendo? Mas a confusão toda é quando a gente vai aprender os minutos. Porque o ponteiro pequeno, grandão, ele vai marcar os minutos. E para ele marcar um minuto, ele vai caminhar em cima dos números da hora. E aí a gente precisa aprender a tabuada de multiplicação para descobrir os minutos. Porque cada minuto desse aqui, mesmo que ele tenha, por exemplo, o número 1, ele não vai corresponder ao número 1. É a tabuada de multiplicação dos 5. 5 vezes 1, então quer dizer que aqui vai ser 5. Por quê? Porque dentro dele vai ter 5 pauzinhos correspondendo aos minutos, tá bom? Olha aqui, eu já até coloquei aqui a imagem dele grande. Então, 5 vezes 1 é 5, o número 2 é 10, o número 3 é 15, porque 5 vezes 3 é 15.
E assim sucessivamente. Cada número desse vai ter a tabuada de multiplicação, para você descobrir os minutos. Então, se o ponteiro grande estiver em cima do 6, eu sei que não é 12 e 6, é 12 e 30. Por quê? 5 pauzinhos vezes 6 dá 30. Aqui, ó, 5 vezes 6 dá 30. Então, o ponteiro grande, eu tenho que multiplicar o número que ele está vezes os 5 para descobrir os minutos, tá bom? Esse relógio aqui, o pauzinho grande, o ponteiro grande está no número 8. Então, eu sei que é 5 vezes 8. E 5 vezes 8 dá 40. Então, é 3 horas e 40 minutos, tá bom? E vocês vão fazer daqui a pouco comigo esse reloginho aqui, que é um relógio de sol. Para fazer o relógio de sol, você vai precisar de um prato e de algum outro objeto que fique em pé em cima desse prato. Pode ser uma vela, um lápis, um canudo, qualquer coisinha que você consiga colocar em pé. Mas antes da gente fazer o relógio, vou fazer perguntas, tá bom? Vamos lá?